Bom dia, pessoal. Pegue seu livro aí na página 166 e 167. A gente vai fazer a correção coletiva do exercício, né? Na primeira questão tem assim: o pequeno porte das briófitas deve-se fundamentalmente à falta de... Olha, as briófitas, ela absorvem água para adquirir os sais minerais. Ela tem alternância de gerações, vai passando, né, as gerações futuras, né, o seu DNA. Ela tem reprodução sexuada e tem flores. A única coisa que ela não tem é tecido condutores de seiva. Você lembra daquela folha que eu mostrei para vocês, que tem no tecido dela aquelas veiazinhas, que são as condutoras da seiva. Na segunda questão, ou seja, repetindo, a primeira questão é a B. Ela tem a falta ou a ausência de tecido condutores de seiva. Primeira questão. Na segunda questão, no curso da evolução dos vegetais, a presença de vasos condutores de seiva foi inicialmente observada em pterodófitas. Todas as pterodófitas ela tem esses vasos, coisas que não tem nas briófitas, que é a primeira questão. Então, a segunda questão é o oposto da primeira. Deu para entender aí, né? Então, segunda questão, letra B. Na terceira questão tem: uma pterodófita pode ser distinguida de uma gimnosperma pela ausência na primeira e presença na segunda. Por exemplo, olha só, uma pterodófita ela não tem frutos. Isso é fato. Mas uma angiosperma ela tem. Aí você observa que toda planta que tem frutos, ela é uma angiosperma, né? Aí a opção é a opção D. Na quarta questão, o fubá é um alimento proveniente da semente do milho. Olha só, semente. O pinhão é uma semente do pinheiro do Paraná, né? Então você vê, essa espécie pertence respectivamente aos seguintes grupos vegetais: angiospermas e gimnospermas. Aí você observa que um tem semente e o outro é a castanha, que também não deixa de ser semente. Mas só que o milho, ele tem uma característica diferente do pinheiro, né? Aí você observa que eles estão nesses dois grupos aqui, respectivamente, que a opção é. A quinta questão: as plantas são os objetos de estudo da botânica e estão incluídas no reino Plantae, como a gente já debateu isso e frisou bem, não é? Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente as características de presença nesse grupo de organismos. Primeiro, letra A, veja o que é que tem aí. O que é diferente? Heterotróficas. As plantas, né, produzem seu alimento. Por conta dessa palavra aqui na letra A, você já descarta. Veja só na letra B. Multicelulares, né, heterotróficas. Você já descarta também por essa questão também. Olha na questão D. Procariantes, multicelulares, heterotróficas. Então, quando você observar aqui que elas não produzem seu alimento, você já descarta. Aí você observa que há a questão C. Observe só, eucariantes, unicelulares e autrotróficas. É raro você encontrar, né, uma estrutura de uma planta unicelular, né? Quando você já identifica que ela é produtora do seu alimento, você descarta todas as outras opções. Então, a quinta questão é a questão C. Observe que na sexta questão você tem um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com o seu professor de biologia, que eu ensino ciências. Essa parte nós estamos estudando é biologia. A aula de campo é aquela que eu levo os meninos aí para o mato, aí para trás do Carmelo, para a área da matazinha aí no convento e entre outros, né? Então, para aprender na prática sobre os grupos de plantas. Ao chegar no local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo de planta? Presença de frutos. Lembrou da questão que eu expliquei aqui? Então, se ela tem a presença de frutos, ela é o quê? Uma angiosperma. Tá bem frisado esse assunto aí? Então, sétima questão. Uma garota estava observando a samambaia. Eu vou até mostrar um aqui a vocês, né? De sua mãe quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face, né, inferior.
Achando que a planta em questão estava estragada, a menina arrancou todas as folhas da planta. De acordo com seus conhecimentos sobre pterodófitas, marque a alternativa que explica corretamente o que são as pontas pretas das folhas. Olha, aquelas pontinhas, elas são os soros, né? Esses são sementes, né? Que é também conhecido como os esporos. Então, esse tipo de planta, samambaia, ele se reproduz pelos esporos. Eu até acho que deva ter mostrado um a vocês quando eu estava aqui no meu quintal, observando, né? E vou mostrar uma hoje a vocês. A oitava questão. Essa semente você viu muito aí no Carmelo, quando tinha um pé de pau aí que liberava uma grande quantidade dela. Tem assim, ó. Na figura seguinte, estão esquematizadas uma semente e uma folha. Primeiro você vê um embrião, aquela semente grande parece com feijão que abre, daquele embrião sai a folha. Ela se trata de uma dicotiledônia. Aquela semente ali era uma dicotiledônia, ou seja, dicotiledônia. Ela abria, aparecia a flor e soltava o embrião. A flor não, o embrião. Quando você observava aquela semente bem grande lá no jardim, era essa espécie. Olha, as geospermas, você já sabe que já se trata se não contém fruto. Ela tem raiz, caule, folhas e vasos condutores de seiva, mas não tem frutos. A nona questão é a opção E. Então, a oitava questão é a opção D e a nona questão é a opção E. Já deu para distinguir, né? Quando uma planta tem frutos e quando ela não tem, e como elas se chamam, né? Na opção 8 você tem dicotiledônia, na opção 9 você tem fruto, tá ok? Alguma dúvida? Só é perguntar, viu? Pronto, abraço.